Olá, queridos professores e amigos que nos assistem nesta nossa pré-aula. Estamos trabalhando nas lições da Escola Bíblica da CPAD. Eu sou o pastor Jason, coordenador geral da Escola Bíblica aqui na cidade de Blumenau, na Assembleia de Deus. Estamos estudando a lição de número 7, que vai ter um título muito peculiar e, na verdade, será uma lição que provavelmente haverá debates, haverá alguns questionamentos, algumas diretrizes e, enfim, é uma lição que será muito proveitosa e produtiva se, claro, nós estivermos bem capacitados e orientados para estarmos trabalhando ela. A salvação pela graça. Eu oriento você, professor, a abrir esta sua lição, esta sua aula. Se você tiver o Data Show e puder passar ali para os alunos o vídeo acerca da maravilhosa graça. Está inclusive aqui na nossa tela uma música linda composta por John Newton, onde ele vai dizer: graça maravilhosa, como é doce o som que salvou o miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora vejo. Verdade, é apenas um trecho de uma letra inspirada e muito linda que vai transcrever a graça de Deus alcançando um pecador. Então você pode estar fazendo essa abertura da sua classe, da sua sala de aula, trabalhando acerca deste louvor e com esta letra desta canção. Nós teremos 3 objetivos para estarmos trabalhando nesta nossa aula. O primeiro objetivo será explicar o propósito da lei e da graça. O segundo objetivo será discutir a respeito do favor imerecido de Deus. E aí nós teremos um terceiro objetivo que será salientar o escândalo da graça. Então veja que são pontos importantes que nós devemos estar trabalhando dentro da sala com os nossos alunos. Lembrando, é uma pré-aula, mas o nosso material completo, tanto em PowerPoint como o PDF e algumas outras sugestões e artigos você encontra no nosso site, que está aqui na barra de descrição, www.eb-blumenau.com.br. Eu também sugiro a você este livro, Salvos pela Graça, do Anthony Roekema, um livro muito bom, falando acerca da salvação através da graça, alguns princípios, justificação, regeneração. Esse livro foi lançado pela editora Cultura Cristã. Se você puder comprar, será de grande valia para as suas ministrações, as suas aulas e com certeza vai enriquecer a sua biblioteca. Pois bem, dentro do nosso primeiro tópico, nós estaremos falando sobre lei e graça. E aí o nosso primeiro subtópico vai falar sobre o propósito da lei. A pergunta que nós poderíamos iniciar dentro da nossa classe é a seguinte: para que propósito a lei foi estabelecida? E aí eu inclusive fiz aqui uma seta, um ponto de interrogação, lei. Qual o propósito? Para que propósito? Para que finalidade a lei foi estabelecida, foi fundada? E aí é importante nós trabalharmos algumas questões relacionadas ao Antigo Testamento. Primeiro, a lei, nós vamos perceber que ela foi estabelecida para e com a finalidade de apresentar os requisitos de Deus para o homem. É através da lei, é através dos princípios estabelecidos por Deus que o homem vai compreender de que forma ele deve então viver para agradar a Deus. A lei vai revelar e vai ter o propósito de trabalhar sobre a ética, a moral, enfim, são diretrizes para o homem. Mas a lei também tem o propósito de revelar ao homem o conhecimento do pecado.
Por exemplo, Romanos 7,7, Paulo vai dizer o seguinte: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, um dos propósitos da lei é revelar o pecado ao homem. Quando há uma proibição, quando há um interdito falando não, e o homem comete e quebra este propósito, este princípio, o pecado está sendo revelado a ele. Mas a lei também vai mostrar ou vai revelar e ter como propósito também trazer à tona a incapacidade do homem em obedecer a Deus e os seus princípios. Então, um dos propósitos da lei é justamente isso, é revelar para o homem a sua natureza pecaminosa, a sua natureza perversa e, mais do que isso, a incapacidade do homem em cumprir as exigências da lei. Lembra de Paulo? Romanos 7,19? Olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Agora, o mal que está diante de mim, eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. E é importante você, professor, também salientar lá na sua classe acerca da exigência da lei. A lei, na verdade, ela exige algo muito além do que o homem pode cumprir e pode realmente realizar. E é importante nós frisarmos Tiago, capítulo 2 e versículo 10. Olha só o que Tiago diz. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Importante nós percebermos isso, que se tentar guardar e viver pela lei, mas quebrar um único mandamento, um único princípio, então acabou tropeçando e tornando-se culpado de todos. Então, trabalhando esse primeiro subtópico, você vai para o segundo subtópico, que vai falar sobre a lei nos conduz a Cristo. E aí, claro, é importante você despertar a atenção dos seus alunos e questioná-los. Por quê? De que forma a lei tem o propósito de nos conduzir a Cristo? Espera aí, a lei não revela a natureza pecaminosa do homem? Sim, revela. A lei não revela a impossibilidade do homem em obedecê-la? Também. Então, como a lei pode servir para nos conduzir a Cristo? E aí, claro, você vai trabalhar algumas questões. Primeiro, a lei vai revelar a incapacidade humana de perfeição ou de obediência. A lei vai revelar que o homem por si só é incapaz e impossibilitado de obedecê-la. Não apenas isso, a lei vai revelar ao homem que, diante da sua incapacidade em obedecê-la e cumprir as suas exigências, ele está condenado e perdido, justamente pela impossibilidade de obediência. Dessa forma, é importante nós entendermos que a lei como que se encurralasse o homem contra a parede, onde o homem não possui mais caminhos ou alternativas para se tomar. Por quê? A lei estabelece princípios, estabelece exigências, em contrapartida, o homem não tem a capacidade e a possibilidade de cumprir com estas exigências. O homem por si só não possui esta capacidade de viver de acordo com as exigências da lei. Dessa forma, a lei acaba encurralando o homem. E aí aqui nós chegamos justamente no ponto de destaque em que ela vai nos conduzir a Cristo. Porque a única esperança para o homem será Jesus Cristo. É importante nós destacarmos dentro desse tópico que tentar alcançar a salvação mediante a obediência da lei é cometer suicídio. É importante nós lembrarmos isso para os irmãos que Deus vai depreciar e não vai aceitar em hipótese alguma a tentativa humana de salvação mediante a exigência e o cumprimento da lei.
Por dois motivos. Primeiro, as nossas justiças são como trapo de imundícia diante de Deus. E segundo motivo, a impossibilidade de cumprirmos todas as exigências da lei. Dessa forma, é inviável, é impossível o homem alcançar salvação através do mérito ou da meritocracia. É dessa forma que entra Jesus Cristo como único meio, como único caminho, como a única possibilidade de salvação e de escape para o homem. É justamente dentro dessa semana e deste mês que nós estamos falando sobre a Reforma Protestante, uma das bandeiras que os reformadores levantaram contra a Igreja Romana era a doutrina da meritocracia, onde o homem se tornava participativo e participante no seu processo de salvação, através das indulgências, através das obras de mérito, onde o homem tentava alcançar a sua salvação. E aí os reformadores vêm em contrapartida declarando que não. E um dos pontos da reforma, uma das solas, é solos Christus, somente Cristo. A salvação é concedida mediante a graça, através da fé em Jesus Cristo, solos Christus. Então a gente precisa lembrar muito bem disso. E aí podemos enfatizar Efésios 2:5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Tá? Então destaque, trabalhe muito bem esse ponto com os seus alunos. E aí posteriormente, nós vamos trabalhar a graça, que é o subtópico 3. A graça revela que a lei é imperfeita. E aí a pergunta seria, por que a graça é superior à lei? Está aqui no Data Show, 2 pesos. Por que a graça é superior à lei? Uma pergunta que nós poderíamos trabalhar na classe é a seguinte, além dessa, a lei é ruim? A lei é ruim? E aí talvez alguns dirão, não, pastor, a lei é boa, então nós podemos ser salvos pela lei? Não. Então a lei é ruim? E aí pode-se acontecer aqui um impasse. O detalhe que nós precisamos trabalhar, 1 Timóteo, vamos lembrar, capítulo 1 e versículo 8. Paulo escrevendo a Timóteo vai dizer, Timóteo, sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém se utiliza de modo legítimo. Ou seja, a lei foi estabelecida por Deus não com o propósito de arruinar a vida do homem, não com o propósito de gerar morte, mas com o propósito de preservar a vida do homem e de cuidar deste para que este não arruinasse a sua própria vida. Infelizmente, com a quebra da lei, as consequências são inevitáveis. O problema que reside aqui está na questão de que a lei, ela vai trabalhar na tentativa de não gerar a ruína no homem, mas se o homem pecar, e isso é fato, a lei revela a impossibilidade de obediência, a lei revela a natureza pecaminosa do homem e a lei vai revelar a impossibilidade de obedecer a ela. Dessa forma, a lei, ela não traz nenhum caminho de santificação ou regeneração para o homem. A lei, na verdade, não vai oferecer possibilidade alguma para o homem de transformação, regeneração, nova vida, mudança ou santificação. Pelo contrário, a lei vai gerar morte. Romanos 7:7. Aí dessa forma entra a graça. A graça de Deus manifestada em Cristo Jesus, ela tem a finalidade de gerar vida. A graça manifestada em Cristo Jesus tem o propósito de conceder esperança ao homem. Por quê? É através da graça que o homem estabelece novamente a sua comunhão com Deus, que o homem estabelece o seu relacionamento com Deus, e é através da graça que há a possibilidade para o homem da salvação e da esperança eterna.
Então é dessa forma que nós vamos entender que a graça se torna superior à lei. Por quê? Porque ela gera em nós a possibilidade de obedecer aos princípios divinos. Então veja, a graça gera a possibilidade do relacionamento com Deus, gera a possibilidade da salvação, a possibilidade da vida eterna e a possibilidade de obedecermos os princípios e as exigências que foram estabelecidas por Deus. Dessa forma entendemos que a graça torna-se superior à lei. Tá? Aí a gente precisa então realizar uma outra pergunta dentro desse subtópico. Ok, a graça é superior à lei, todos vão concordar, ok, após a sua explicação, tudo certo, aí questione, então a lei foi invalidada? Se a graça é superior à lei, então podemos invalidar a lei? De modo algum. Inclusive Paulo vai trabalhar estas questões e nós vamos encontrar o próprio Cristo vindo e declarando: ei, eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumpri-la. É importante nós destacarmos, e aí eu lembro da frase de Lutero, estamos vivendo a Reforma Protestante, a graça é uma qualidade que dá ao homem força de executar as exigências da lei. É importante nós percebermos que a graça, ela vem justamente com a possibilidade e ela fornece os elementos necessários para que o homem obedeça às exigências que foram impostas pela lei. Claro, estas obediências não serão como uma finalidade de salvação, não. Mas a obediência é como resposta à salvação. A obediência é como a declaração de que estamos salvos em Cristo Jesus. Tá? E aí, o que nós precisamos aqui, por exemplo, destacar? Os 10 mandamentos. Antigo Testamento foram resumidos em 2 mandamentos, ou os 2 grandes mandamentos por Jesus Cristo. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, a lei ética, os princípios morais, eles são exigidos. A diferença é que nós o cumprimos não para a salvação, porque isso é impossível, mas nós cumprimos como um fator de que estamos salvos em Cristo Jesus. Então, nós precisamos trabalhar essa questão para ficar bem clara dentro da nossa classe. O nosso segundo tópico vai trabalhar a seguinte questão: o favor imerecido de Deus. E aí o primeiro subtópico da nossa lição é justamente este: superabundante graça. Trabalhe a seguinte pergunta: o que significa esta expressão graça? Ouça os seus alunos. O que significa graça? Anote no quadro, anote essas definições. Geralmente será graça é favor, favor imerecido, dádiva, presente. Você pode até ilustrar com alguma dinâmica, levar um bombom ou qualquer outra coisa e chegar e entregar a alguém. Ou seja, e depois exemplificar, essa pessoa não fez nada, mas você está concedendo a ela um presente, uma dádiva. Então, graça, essa expressão no grego charis, ela traz-nos o entendimento de favor, bênção ou bondade. Eu gosto da definição de que graça é Deus escolhendo nos abençoar ao invés de amaldiçoar. É a sua benevolência a quem não merece. Aí o detalhe acerca da graça é a seguinte: a graça de Deus é para todas as pessoas? Talvez alguns dirão não, a graça não. Espera aí, então existe algum fator ou existe alguma prerrogativa para que a graça de Deus seja dispensada sobre a vida de alguém? Se houver alguma prerrogativa ou algum fator para que a graça de Deus seja dispensada sobre a humanidade, então ela já não é graça, mas ela é mérito. Graça é justamente a ideia de você conceder, você dar, você dispensar a alguém o que este não merece.
Então a graça, ela é assim dispensada a todas as pessoas. 1 João 2:1, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, aí João vai dizer o quê? Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. João está trabalhando de forma linear com todas as pessoas. A graça é dispensada para todos. E mais, não existe pecado tamanho que seja suficientemente maior do que a graça de Deus dispensada à humanidade. Ok? Trabalhando essa questão, você vai para o segundo subtópico, que vai trabalhar sobre fé e graça. E aí a pergunta é, e aí se você puder anotar, anote, fé e graça. E trabalhe a seguinte questão: qual é a ligação e quais os propósitos da fé e graça com relação à salvação e à humanidade? Há ligação entre fé e graça? E aí nós vamos perceber que, na verdade, tanto a fé como a graça compõem os 5 pontos ou as 5 solas da reforma. Sola fide e sola gratia, somente pela fé e somente pela graça. Nós vamos perceber o seguinte: a salvação é concedida mediante a graça através da fé em Cristo Jesus. Então veja que elas estão casadas. Eu anotei aqui o seguinte: precisamos compreender que a graça opera no homem mediante a fé em Cristo, mas a fé só foi concedida ao homem mediante a graça em Deus. Ou seja, a fé é concedida mediante a graça, mas a graça opera no homem mediante a fé em Cristo Jesus. E aí aqui a gente precisa delinear algo. Tanto a fé como a graça são dádivas divinas concedidas ao homem. Elas não estão no âmbito humano, terreno, terrestre, no qual nós podemos gerar e podemos implantar na nossa vida. Não. Tanto a fé como a graça são dádivas divinas concedidas à humanidade. Sendo assim, queridos, nós precisamos destacar algo importante na nossa classe. O que, professor? A salvação é um processo que iniciou em Deus e se completará em Deus. Então é como um círculo que você vai fazer essa circunferência. A salvação iniciou em Deus, certo? Através do propósito, ainda na eternidade, em Cristo Jesus, e ela se findará em Deus, tá? Então nós podemos trabalhar esta questão e aí entender o seguinte: nós, a humanidade, no seu processo de obediência a Deus, ele só pode realizá-lo mediante a salvação, mediante o novo nascimento, mediante o processo de vivificação. Paulo vai declarar que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos e que fomos vivificados por Cristo Jesus. Desta forma, nós só temos a condição de obediência a partir do momento que Deus nos vivificou através de Cristo Jesus. Então é importante nós destacarmos esta questão. A salvação iniciou em Deus e ela se finalizará em Deus. Aí, claro, uma pergunta que poderá surgir é esta: professor, então quer dizer que o homem não se envolve no processo de salvação? Como é que é isso? O homem não tem participação neste processo de salvação? Então a gente pode... E aí, claro, você vai, de uma forma ou outra, entrar aqui dentro de 2 linhas de interpretações, e nós vamos precisar ter o cuidado por causa do tempo, a própria proposta mesmo da nossa lição. A lição anterior já trabalhou um pouco sobre isso, a lição posterior vai trabalhar de forma mais direta sobre a salvação, o livre-arbítrio e essas prerrogativas. O que é importante você destacar aqui é o seguinte: olha, após o novo nascimento, o homem passa a se envolver sim no processo de salvação.
através do arrependimento, da perseverança, da fé, da santificação. Claro, aí o homem está envolvido no processo de salvação. Mas o que deve ficar claro para nós é que até o novo nascimento nós estávamos mortos, inimigos de Deus, estado de perdição, em inércia total. É Jesus Cristo que vai nos vivificar, certo? Após o nosso batismo do Espírito e da Palavra, aí então nós passaremos a contribuir neste processo de salvação, tá? Então a gente precisa destacar essa questão. E aí o terceiro subtópico, a graça não é salvo-conduto para pecar, você pode estar trabalhando já no nosso terceiro tópico, que ele vai trabalhar de forma mais específica sobre a libertinagem além da libertinagem, vai estar trabalhando sobre o legalismo também. Então aí você pode estar trabalhando no terceiro tópico essa questão. E aí o nosso terceiro tópico vai falar sobre o escândalo da graça. Pois bem, dentro desse terceiro tópico, a primeira pergunta seria esta, e aí o subtópico está aqui: seria a graça injusta? Dá uma fotinho aqui, injusta. Seria a graça injusta? E aí há alguns questionamentos que você pode realizar na classe. A graça é injusta? Professor, não, a graça não é injusta. Mas espera aí, vamos realizar alguns questionamentos aqui. Que questionamentos são esses? Primeiro, o homem pecador é alcançado pela graça de Deus e desfruta da salvação. Isso não é injustiça? Segunda pergunta, jamais o homem por si só conseguirá cumprir a lei. Dessa forma, estamos e somos culpados diante de Deus e merecemos o castigo eterno, e não a graça. A graça não é injusta? Terceira pergunta, se ele nos oferece salvação gratuitamente, mesmo nós tendo transgredido a sua lei, nesse ponto a sua graça e a sua justiça não são injustas? Outra pergunta que você pode trabalhar na classe, soltar ou perdoar quem não pagou a dívida não é injustiça? Outra pergunta que você pode realizar, salvar aquele que é culpado não é injustiça? São perguntas que merecem uma resposta plausível. E a resposta inicial eu diria, sim, é injustiça se Deus realizar apenas isto e nada mais. Se Deus perdoar pecadores injustos simplesmente pelo fato de perdoar sem realizar nada mais, isso é injustiça. Se Deus absolver alguém da lei sem que essa lei não se cumpra, a injustiça está sendo cometida. Só que aí aqui existe um grande detalhe. Sim, Deus e sua justiça seriam injustos se o sacrifício de Cristo não fosse realizado na cruz do Calvário. O que a gente precisa então destacar é que o sacrifício de Cristo, a obediência de Cristo à lei e as suas exigências foram responsáveis para que a graça de Deus fosse dispensada para a humanidade. Jesus Cristo assume o nosso lugar e se torna injusto para imputar em nós a sua justiça. Dessa forma nós destacamos que então a graça de Deus e a sua justiça em hipótese alguma foram injustas. Mas Deus em Cristo Jesus cumpriu, pagou a nossa dívida. Paulo em Filipenses vai dizer que a cédula, a dívida que era contra nós foi riscada, retirada do nosso meio e cravada na cruz. Então a dívida e as exigências da lei foram cumpridas em Cristo e a justiça de Cristo foi imputada em nós. Então dessa forma a graça não é justa. A graça não é injusta, mas ela é justa. E aqui vale nós destacarmos um detalhe. A salvação para nós é graça, gratuita. Porém, para Deus custou um alto preço. A morte do seu único Filho, Jesus Cristo. O segundo subtópico, e já estamos correndo para finalizar esta nossa pré-aula, fala sobre a divina graça incompreendida. O que é isso? E aí a pergunta seria, o crente em Cristo é livre? É livre. O que isso significa?
É uma das grandes problemáticas que Paulo vivenciou escrevendo aos cristãos da Galácia. Alguns entenderam de forma diferenciada, alguns entenderam de forma que usavam esta liberdade em Cristo para a libertinagem. São dois opostos que Paulo vai apresentar. Outros acabavam usando esta liberdade em Cristo para o legalismo. E aí aqui nós temos dois opostos, a libertinagem ou a licenciosidade. O que é isso? E aí trabalha esses paralelos. A licenciosidade é a pessoa que, em nome da graça e da liberdade em Cristo, se sacode da lei e passa a viver sem cumprir nenhuma exigência ou princípio bíblico. Ele vive de acordo com a sua vontade e o seu querer. E aí Paulo vai dizer que esta pessoa está dando liberdade à carne para viver segundo a carne e suas paixões. Mas existe um segundo tipo ou um segundo oposto que é o legalismo. São aquelas pessoas que entendem que podem viver apenas baseando-se no externo, na lei, nas regras externas, acreditando que dessa forma ele ou ela pode alcançar a sua salvação. E aí a gente volta na meritocracia. São as pessoas que colocam a lei acima da vida, o legalismo, o farisaísmo que Jesus Cristo vai combater durante todo o seu ministério. O teólogo Hendriksen, para a gente finalizar esse pensamento, vai fazer a seguinte ilustração. O cristão precisa ter um cuidado muito grande com relação à licenciosidade e o legalismo. É como se ele estivesse caminhando em uma pinguela sobre dois rios, sujos e poluídos. O primeiro rio é o legalismo, o segundo rio é a libertinagem. Agora o cristão vai precisar manter o equilíbrio nessa pinguela para não cair no legalismo judaizante, mas também não cair na libertinagem paganista, mas manter-se sim equilibrado em Cristo Jesus, tá bom? E aí a gente pode finalizar esse texto trabalhando Efésios 2, 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Paulo está combatendo ao legalismo, mas em seguida ele vai dizer, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Em contrapartida, Paulo fala contra a libertinagem. Ei, fomos chamados para as boas obras e para os princípios bíblicos, tá? Então precisamos lembrar que liberdade cristã não é liberdade para pecar. Liberdade cristã é liberdade de consciência. Liberdade cristã é liberdade para obedecer. O cristão salvo pelo sangue de Cristo é livre para a liberdade em santificação. E o subtópico 3 está aí, licenciosidade, legalismo. E aí o subtópico 3 você vai trabalhar, se deixar presentear pela graça. Trabalhe nesse tópico que recebemos um presente de Deus e não podemos pagar. O que podemos e devemos fazer é aceitar com gratidão e viver de forma grata pelo tão grande presente que precisávamos e que Deus nos concedeu. E a conclusão eu finalizo dizendo, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2 e 8. Querido, espero que essa aula tenha servido para você e para a preparação da sua aula em classe. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.